Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aí às nossas videoaulas aí sobre o SD-WAN. Hoje nós vamos dar mais uma aprofundada, né? Então cada videoaula ela vai trazer uma braçada a mais nesse mar chamado SD-WAN. Então nosso objetivo é nadar em cima desse conceito, dessa rede SDN, dessa WAN baseada em SDN, né? Que é chamada aí de SD-WAN. E nós vamos dar ênfase aqui agora um pouco nesses caras aqui, ó. Tá? Então nós vamos falar sobre os controladores de uma rede SD-WAN. Então, nesse nosso cenário aqui, os controladores estão aqui. Mas antes da gente falar dos controladores SD-WAN, vamos falar um pouco do roteador tradicional, né? De um router normal. Como é que um router normal funciona? Como é que um router normal opera? Bom, um roteador normal, ele possui 3 planos, tá? Então ele possui aí o plano de controle. Vamos pegar aqui, ele possui o plano de controle, bem chamado de control plane aí no inglês, né? Então, plano de controle. Ele possui o plano de gerenciamento, o nosso famoso management plane, gerenciamento, e ele possui o plano de dados, o nosso data plane, tá? Bom, Sérgio, mas qual que é a diferença entre o plano de controle, o plano de gerência e o plano de dados? O plano de gerenciamento e o plano de dados. No plano de gerenciamento, vamos pegar cada um deles aqui. No plano de gerenciamento, nós estamos falando de acesso ao roteador, tá? Então, esse acesso ele pode ser via SSH, esse acesso ele pode ser via Telnet, embora não aconselhado, mas por questões de segurança, mas pode ser via Telnet. Esse acesso ele pode ser um acesso para gerência da caixa via SNMP, tá? E se tiver outros protocolos aí do plano de gerência que eu porventura não esteja citando aqui, que desempenha o papel de gerenciamento nessa caixa, ele vai se enquadrar também como um protocolo da camada de gerenciamento, do plano de gerenciamento da caixa, tá certo? Bom, além do plano de gerenciamento, eu comentei com vocês que existe também um outro plano chamado control plane, ou plano de controle, tá? Vou colocar aqui no inglês mesmo, que é mais curto aqui, tá? Facilita na hora de escrever aqui. O control plane. Control plane. Vou fazer certinho aqui. Control plane. Tá? O plano de controle, pessoal, é o plano responsável por receber e enviar updates de roteamento, tá? Quem é o cara que faz o envio e o recebimento? Através do que um roteador faz atualizações, envia updates de roteamento e recebe updates de roteamento? Através dos protocolos de roteamento. Através do BGP, através do SPF, através do ISIS, através do EIGRP, não muito utilizado, mas ainda estudado nas literaturas técnicas RIP, e por aí vai, tá? Então esses são os principais protocolos de roteamento aí que quando a gente está estudando redes a gente acaba passando por eles, tá certo? Então no control plane é o lugar dentro do roteador onde as decisões serão tomadas, tá? Então as informações trazidas por esses protocolos de roteamento elas são calculadas, então cada qual através do seu algoritmo, né? E então o roteador ele toma uma decisão, né, baseada ou em atributo de caminho, se a gente estiver falando de BGP, ou baseado em propriedades dos links, né, largura de banda, delay, entre outras, né, dos protocolos aí baseado em distance vector, tá? Então, o roteador ele vai selecionar o melhor caminho baseado nessas informações e vai instalar esses melhores caminhos dentro de uma tabela chamada de
Route Information Base, a famosa RIB, tá certo? Ok, e por último, não menos importante, nós temos o plano de dados, ou seja, o Data Plane. O Data Plane, pessoal, é efetivamente por onde a informação do usuário vai passar. Então, se você for observar um roteador, né, então o roteador ele tem uma interface por onde o pacote está entrando, a Ingress Interface, e ele tem uma interface por onde esse pacote vai sair, a Egress Interface. Então, quando o roteador entra por uma interface específica da caixa do roteador, ele vai fazer uma consulta numa tabela chamada de FIB, Forward Information Base. As informações que constam dentro da FIB, elas foram retroalimentadas pela RIB, a tabela que nós acabamos de falar, que faz parte lá do Control Plane. Então, uma vez que a caixa tenha calculado os melhores caminhos para cada rede IP de destino, ele faz um download dessas informações para dentro da FIB. E a FIB vai tratar em tempo real, né, o encaminhamento desses pacotes já lá no Data Plane. Tá? Então, quando o pacote entra por uma interface do roteador, o roteador consulta a FIB para saber qual que é a interface de saída e o next hop desse pacote. Uma vez que ele tem essa informação, ele solta o pacote pela interface de saída. Então, nós falamos aqui de 3 planos do roteador: o plano de gerenciamento, o plano de dados e o plano de controle. Mas, Sérgio, por que você está falando sobre isso? Nosso curso é de SD-WAN, não é sobre o roteamento tradicional. Eu sei, nosso curso é sobre SD-WAN, tá? Porém, nós precisamos revisitar essa terminologia de Data Plane, Control Plane, Management Plane, porque no SD-WAN, esses planos, eles não operam mais dentro de uma única caixa. Então, eles foram desaclopados, eles foram separados, tá? Então, eu tenho uma caixa, um elemento dentro da rede SD-WAN que vai fazer especificamente o papel de Data Plane. Eu tenho um elemento dentro da rede SD-WAN que vai fazer o papel de Control Plane. E eu tenho um elemento dentro da rede SD-WAN que vai fazer o papel de Management Plane. Tá? E aí nós vamos dar foco agora nesses equipamentos que estão aqui. Ó. Tá? O Vivaldi, o vManager e o vSmart, ok? Então, no conceito do SD-WAN, quando eu falo em Management, MGMT, Plane, ou seja, plano de gerenciamento, eu tenho um cara dentro aqui do conceito de controladores que vai servir como o meu plano de gerência da minha rede SD-WAN. E esse cara é, como o próprio nome já diz, o vManager. Esse V aqui é de virtual, tá? Ou seja, esse elemento ele não é um elemento físico. Você não compra o hardware da Cisco chamado vManager para instalar no rack da sua empresa. Tá? Então ele é uma máquina virtual. Ele é um elemento virtual. Você pode ter esse elemento virtual on-premises, né? Então você compra a licença, o produto SD-WAN da Cisco, faz o download dessa VM e sobe ele dentro do seu hypervisor, dentro do seu ESXi da VMware, ou dentro do seu, esqueci o nome aqui, pessoal, da hipervisora lá da Microsoft, tá? Mas enfim, seja Microsoft ou seja VMware, você cria a máquina virtual lá com a imagem do vManager e tem o vManager on-premise. Ou, como sugerido pela Cisco, você pode ter esse serviço em cloud, tá? Então a própria Cisco ela tem um serviço de cloud que vai prover essas instâncias virtuais, os controladores de modo virtual para você, ou você pode instanciar o vManager na AWS ou na Azure, conforme você precisar, conforme você necessitar, conforme você optar. Tá? O vManager, então, vai ser o nosso Management Plane. É através dele que eu vou gerenciar toda a minha rede SD-WAN. É através dele que eu vou configurar os roteadores SD-WAN. É através dele que eu vou fazer troubleshoot na minha rede SD-WAN. É através dele que eu vou visualizar as estatísticas dos meus equipamentos nessa rede SD-WAN. Tá certo? Então, já mapeei aqui que numa rede SD-WAN, o Management Plane sai do roteador, não faz mais parte do roteador e passa para uma instância virtual chamada de vManager. Ok?
Bom, e quando eu estou falando de control plane, ou seja, aquela função dentro do roteador tradicional responsável por receber updates de roteamento, enviar updates de roteamento, baseado nas informações de roteamento e baseado no algoritmo desse protocolo, calcular os melhores caminhos para determinadas redes IPs de destino. Então eu removi também essa função de control plane dos roteadores SD-WAN e passei também para uma instância virtual chamada de vSmart. Tá? Então o vSmart é o cara responsável por replicar políticas de roteamento para os roteadores SD-WAN. É o cara responsável por fazer o anúncio dos melhores caminhos para determinadas redes IPs de destino para os roteadores SD-WAN. Entre outros atributos que é feito dentro desse plano de controle chamado vSmart, que nós vamos ver ao longo aí desse curso, no decorrer das nossas videoaulas, tá ok? E por último, não menos importante, eu tenho o nosso data plane, tá? Data plane. Tá? O que é feito no data plane mesmo? Bom, no data plane eu recebo o pacote para uma determinada interface e encaminho esse pacote para uma interface de saída. Né? Então eu faço uma lookup ali básico numa tabela de roteamento e baseado na informação que eu encontrar nessa tabela de roteamento, eu tomo a decisão de encaminhar pelo link A ou pelo link B. Essa função, pessoal, ela não é feita por um controlador, ela é feita pelos roteadores da nossa rede SD-WAN. E aí você pode estar se perguntando, tá, então o Management Plane é feito pelo vManage, o Control Plane é feito pelo vSmart, e quem é o Vivaldi ali? Qual que é a função do Vivaldi? O Vivaldi, pessoal, é o cara da portaria. Né? Como assim o cara da portaria? Bom, quando a gente fala em portaria, nós estamos falando em controle de acesso. Quem pode entrar no prédio, quem pode entrar na empresa, é o cara que faz o cara crachá. Né? Então, se você for imaginar aí, se a gente for fazer uma analogia com uma determinada empresa, a empresa tem uma portaria onde quem chegar e apresentar as suas credenciais, né, o seu crachá de funcionário, ele vai poder passar na catraca e vai ter acesso às dependências físicas da empresa. Ou, se a gente estiver falando da portaria do meu prédio, quem for morador tem acesso direto, quem não for morador tem que se identificar para poder adentrar ao prédio. O Vivaldi, ele é o cara responsável por checar se um determinado roteador de SD-WAN tem ou não tem permissão para fazer parte dessa rede SD-WAN. Tá? Então ele vai checar as credenciais desse roteador, como por exemplo o serial desse roteador. O serial number desse roteador faz parte da lista de equipamentos que estão autorizados a fazer parte dessa rede SD-WAN? Sim, ele faz parte. Então, ok, você está permitido. Toma aqui o endereço IP do vManager com quem você vai falar para poder receber suas configurações e, a posteriori, tome também o endereço do vSmart com quem você vai fechar uma conexão para trocar updates de roteamento. Tá certo? Então, em resumo dessa videoaula, nós falamos dos três planos: plano de gerenciamento, plano de controle e plano de dados, e explicamos aqui a função dos controladores. O vManager, que é a nossa Management Plane da nossa rede SD-WAN, o Vivaldi, que é o cara que vai autorizar ou vai negar para um determinado roteador o acesso à nossa rede SD-WAN, vai deixar ele entrar ou não vai deixar ele entrar na nossa rede SD-WAN, no nosso Fabric SD-WAN, e o vSmart, que vai ser o cara responsável aí pelas updates de roteamento. Ok? Vamos para a próxima videoaula, vamos dar sequência aí ao nosso assunto, que tem muita coisa pela frente ainda. Um abraço, até a próxima videoaula.